Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Esta é a nossa lição de hoje, ok? O que é o amor? O amor é a maior virtude de Deus. Deus é amor. Então, quando os homens eles passam a ter amizade e amar, eles precisam do principal amor de Deus, que é o ágape. Então nós temos o ágape, que distribui no coração dos homens a filia. O amor de amizade, o amor de amigo que vem de Deus. Então, Ruth e Noemi, eu tenho aqui dois corações entrelaçados com o amor de amigo, pelo amor ágape de Deus. O que é o amor ágape de Deus? É o amor que se entrega. Então, quando alguém ama de verdade, não é simplesmente uma amizade, mas é uma doação. Quando a pessoa ama de verdade, é uma entrega. Então, a gente percebe a verdadeira amizade de Noemi com Ruth, um amor de Deus que se entrega à sua própria vida. Amém? Então, a gente observando aqui, ágape amor de Deus, filia amor dos homens, entre os homens. Mas esse filia só é verdadeiro se houver um amor divino. Ok? Então, observando aqui o textuário, veja aí Ruth 1:16, disse, porém, Ruth, não me insiste para que te deixe e me afaste de ti. O amor verdadeiro, fiel, ele é provado. Ele é aprovado. O amor fiel, ele é constante. Ele não fica no caminho. Ele não volta para trás. Veja que Orfa voltou para trás, para os seus deuses e para a sua casa, casa da sua mãe. E Ruth prosseguiu avante. Primeiro, ao converter-se ao Deus verdadeiro, ela teve o amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus não deixa ninguém no caminho. Ela não deixou ninguém, principalmente da sua parentela, a sua sogra. Ela foi com Noemi. Veja o texto que diz, não me insiste no textuário, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde queres que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E este é a maior prova de amor de uma mulher que sai da sua terra, sendo estrangeira, para servir a Deus na terra da promessa. Lembra de Abraão que foi chamado? Ok. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A gente vai observar, dentro do contexto bíblico, este amor fiel e verdadeiro. Nós estamos falando de um amor que está na alma. Então há uma alma no homem, há uma alma na mulher. E essa alma, ela se apega uma à outra. Veja que tanto Ruth se apegou a Noemi, como Noemi se apegou a Ruth. Então, veja a provação que a gente vai ver no capítulo 1, 3 vezes Noemi dizendo para as duas, volte, filhas minhas. Então, veja que Ruth e Noemi foram provadas da mesma forma, uma como a outra. Mas com a aprovação de Ruth, aí a obediência pela fé, porque ela se converte
estando no caminho, ela vai servir a Deus de uma forma especial. A gente observa bem nessa história lá na frente. Agora, observando que o amor ágape de Deus é um amor derramado em nossos corações. Davi também tinha este amor ágape. Veja a quem ele também tinha como amigo, filho de Saul, Jonatas. E a Bíblia diz, da mesma forma como Ruth se apegou a Noemi, a alma de Ruth se apegou à alma de Noemi. Então, o amor filia é amor da alma, é o amor humano, é o amor que se entrega pelo amor ágape de Deus. Então, há um verdadeiro amor naquele que realmente tem. É o amor ágape, aquele que vem de Deus. Não são todos que têm este amor. Este amor ele é evidenciado através de provas, provações e aprovação. É um amor que não olha para os seus interesses, não olha para as suas perdas. É um amor que se coloca no lugar de alguém, que se entrega, que morre pelo outro. Este é o amor de Deus. Veja que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Houve uma entrega, houve uma substituição. Eu morro por você. Agora, observando, veja lá, 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Não houve um amor erotizado, como muitos dizem por aí, por causa do corpo, o amor eros. Não houve essa conotação do desejo carnal entre, veja, aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, Jonatas e Davi. Mas o amor que existiu entre os dois foi o mesmo amor que existiu entre Ruth e Noemi. Nem por isso o texto vai dizer que elas estavam ligados na carne. Não, é o amor filia. Temos 3 tipos de amor na Bíblia. O amor ágape, número 1, amor filia, número 2, e amor eros, de onde se origina a palavra erotismo, que é o amor do corpo. Então tem o amor do espírito, o amor de Deus, o amor ágape, tem o amor filia, o amor da alma, e o amor eros, o amor do corpo. Então 3 tipos de amor. Inventaram um 4º tipo aí, que não tem na Bíblia, que é o amor estorges. Então, observando a parte que fala sobre Jonatas e Davi, é a mesma coisa aqui, Ruth e, veja, Noemi. 1 Samuel 18:1, a alma de Davi, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma, e fizeram uma aliança. Veja se não foi o que aconteceu com a alma de Ruth e com a alma de Noemi, e uma aliança, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, diferente do que aconteceu com Jacó. Veja, Jacó, se tu me abençoares, se for comigo, me der pão, me der isso, tu serás o meu Deus. Não é assim. Ruth é decidida. O Senhor é o meu Deus. Glória a Deus. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 16, não insista para que eu vá. E aqui nós temos uma decisão de firmeza e de confiança. Não insista para que eu vá. Ela, Noemi, insistiu por 3 vezes para que as duas voltassem. Então, uma provação para as duas. Eu tenho uma prova para Orfa e tenho uma prova para Ruth. Vamos ver quem vai vencer esta provação. Então, a verdadeira fé é aquela que é provada. É aquela que, como ouro, é colocado no fogo, e quanto mais fogo, mais puro é o ouro. Assim é o verdadeiro crente. Quanto mais prova, mais crente ele é. Amém? Estou falando da confiança, da decisão e da firmeza e companhia que Ruth teve para com a sua sogra Noemi. Não insista para que eu vá e te abandone e me afaste de ti. Ela estava decidida em não abandonar. Porque onde quer que tu fores, há uma decisão de propósito. Onde quer que tu fores, este é o meu propósito. Se for para a direita, eu vou para a direita. Se for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Aonde fores,
eu vou também. Esta foi a decisão. Veja o que ela diz: eu irei. A decisão de ter a mesma finalidade. Estarei contigo na angústia, no sofrimento, na dor, na alegria, estarei contigo. Uma finalidade. Estarei contigo aonde queres que fores. E onde quer que tu vivas, ali viverei. Uma decisão de uma vida mútua de convivência. Eu vou servir, eu vou ser fiel, mas Noemi não tinha nada que ele desse em troca. Por isso que Orfa desistiu. Porque ela estava vendo o futuro. Como é que eu vou cuidar dessa senhora? Como é que eu vou cuidar da minha sogra se não temos nada? Nós vamos morrer. E ela desiste no caminho. Então aqui nós temos, logo no caminho, duas mulheres sendo provadas como verdadeiros crentes hoje na atualidade que são provados. Os que são aprovados continuam e vão seguindo até o fim. Mas os que são reprovados, eles desistem e voltam do caminho. Jesus falou para os seus discípulos quando estava com um discurso duro, lá em João capítulo 6, versículo finais da história que a gente vai já mencionar. Jesus disse assim para os seus discípulos: vós não quereis ir com eles? Porque os discípulos estavam saindo, deixando de seguir Jesus por causa do discurso duro do capítulo 6 de João. Quando Jesus falou que a carne seria comida e seu sangue seria bebida. E há uma parte dos discípulos que se escandalizaram. E os 12 também disseram assim: esse discurso está muito duro, quem pode receber? E Jesus disse: não quereis ir também com eles? Há uma prova na fé. E Pedro disse o seguinte: para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Ruth continuou dizendo: e onde quer que tu vivas, ali viverei. A decisão de ter uma vida de convivência mútua. O teu povo é o meu povo. Decisão de ter mesma nação, mesma nacionalidade. O teu Deus é o meu Deus. A decisão de ter o mesmo culto, o mesmo Deus, a mesma identidade. Tu és meu irmão, tu és minha irmã. Somos um povo só. Iremos para um único céu. O teu Deus é o meu Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Não há grego e não há judeu. Todos são um em Cristo Jesus. Onde quer que morrereis, ali também eu morrerei. Decisão de mesmo destino. Tu vai para o céu, eu vou também. Vamos para a mesma casa, no céu, aonde o Senhor preparou várias moradas. Vamos estar no mesmo céu, andando na mesma rua. Vamos ser vizinhos. Vamos estar no mesmo culto. Vamos ser vizinhos, na mesma rua, no mesmo ambiente, no mesmo céu. Glória a Deus. Onde quer que morrereis, ali também morrerei. Mesmo destino. E ali serei sepultada. A mesma decisão de repouso. Amém? Veja que ela disse: só com a morte poderá nos separar. Decisão de companhia constante. Ruth e Noemi. Ruth, um tipo daquele que decide. Noemi, um tipo da palavra, do verbo, de Cristo. Então, Jesus vai falar em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 27. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois toma a sua cruz e continua a me seguir. Ruth tinha que deixar seus deuses, porque a palavra estava com Noemi. E a palavra provou, veja, Ruth. Depois que a cunhada vai embora, Ruth novamente ela é provada. Noemi testou as duas por 3 vezes. Então Deus nos dá 3 oportunidades de sermos fiéis, de deixarmos o pecado. Orfa e Noemi e Ruth.
Então, veja no mesmo caminho, na mesma trajetória, veja que no mesmo caminho, aqui eu tenho Moabe, aqui eu tenho Belém. Então, elas três saíram, já estavam no caminho. Ok? Elas já saíram de Moabe. Então, no caminho, Noemi testou Orfa e testou Ruth. Volte, filhas minhas, eu vou só. Por 3 vezes, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos fiéis e deixarmos o pecado. Ele também deu 3 oportunidades para Saul. Veja que Pedro teve a oportunidade também de servir a Deus com fidelidade, porque ele negou 3 vezes quando o galo cantou. Então, as 3 oportunidades Deus vai dando. Deus vai dando, Deus vai dando. E quando a gente passa por cima das 3 oportunidades, nós negamos a Cristo. Isso significa que nós, como diz as Escrituras, nós pecamos o pecado de tentar a Cristo. Porque por 3 vezes o Senhor nos abriu os olhos. Agora a história começa com Elimeleque. Veja, Deus, soberano, Senhor, faz nascer um homem chamado Elimeleque. Então a função e o propósito do nascimento de Elimeleque é gerar 2 filhos. Ele gera, veja, Malom e Quilion. E ao nascer Malom e Quilion, também tem propósito para os 2. Atrair 2 mulheres, chamadas Orfa e Ruth. E quando os 2 atrair essas 2 mulheres, essas 2 mulheres também têm propósito. Veja, de ir para a terra de Belém. Não foram no caminho, as 2, voltando com sua sogra, Noemi, para as terras de Belém? Então, tinha propósito para Ruth? Tinha, como aconteceu. E tinha propósito para Orfa? Também tinha. Como é que eu sei? É por causa do fulano. Não tinha um fulano que deixou com Boaz? Então tinha propósito para Orfa também. Eram 2 lá. Eram o Boaz e o fulano. Amém? Então eram 2. Era Orfa e Ruth. Então tinha propósito para Ruth e tinha propósito para Orfa. Deus não deixa ninguém desamparado. Há propósito para tudo que está debaixo do céu, debaixo do sol. Então, veja o propósito de Elimeleque ao nascer. Ter 2 filhos. O propósito de 2 filhos, Malom e Quilion, atrair 2 mulheres, moabitas, Orfa e Ruth. O propósito das mulheres, atrair homens de Belém. Veja, o fulano e o Boaz. Então, observando aqui, morre o debilitado, Quilion, e morre aquele que está doente, o Malom. Veja que morre 3 pessoas na família. Morre o debilitado, morre aquele que está doente e morre o pai, chamado Elimeleque. Então há 3 mulheres sozinhas, viúvas, que estão no mesmo caminho, voltando para a terra de Belém. Agora, observando essa questão, numa mesma família, isso não foi nada agradável. A morte de 3 pessoas numa única família, no espaço de 10 anos. Entendeu aí? Então, a gente observando essa história, Noemi, ela diz: eu não sou agradável. Eu estou amargurada. Então, vou trocar meu nome de Noemi para Mara. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Veja que Ruth não teve nenhum problema de voltar com Noemi e não teve vergonha de aparecer aqueles que conhecia Noemi. Não é esta Noemi que veio lá das terras de Moabe? Então Noemi também passou aos olhos do seu povo e ela teve que se explicar o que estava acontecendo. Não me chame mais de Noemi, porque estou amarga. Veja Ruth capítulo 1, versículo 20. Agora, ela estava daquela forma amarga porque não entendia o propósito de Deus.
E conforme a falta de entendimento, então Deus perdoa. Deus não lança em rosto quando a gente não conhece. Mas ao conhecer, aí sim, nós somos julgados. Então, Deus perdoa aquilo que a gente ainda não conhece. Então, esse entendimento de Noemi ainda não tinha no propósito, por falta de entendimento. Ok? Então, observando o controle do El Shaddai, o Todo-Poderoso, nós precisamos crer que tudo que está acontecendo conosco, com o Filho de Deus, veja como que aconteceu com Jó. Então, quando há uma aprovação divina, é sempre para abençoar, é sempre para levantar, é sempre para curar, é sempre para dar em dobro. Quando há uma aprovação divina, é sempre para Deus mostrar o seu poder. Nunca devemos pensar que Deus está contra nós. Agora, quando nós sofremos por causa do pecado, é outra coisa, é outra história. Mas se estamos na prova, porque somos filhos de Deus e servimos a Deus, o Senhor é quem está no controle de toda a situação. Deus sempre se importa conosco. Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que está fazendo com o seu Filho. É nele que está a provisão do pão. Lembra da notícia que chegou no cabo de 10 anos, que na cidade de Belém havia rumores de que o Senhor havia visitado e que havia iniciado a colheita da cevada e do trigo? Então o Senhor havia visitado, e quando o Senhor visita, Ele não só quer visitar, Ele disse para Zaqueu: hoje convém pousar em sua casa, porque eu cearei contigo e tu serás comigo. Este é o desejo de Deus, estar com o homem todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele tem filhos, e muitos filhos, e sabe cuidar de todos eles, sem se importar com as dificuldades. Não importa se falta pão, se falta peixe, se falta água, não importa, Ele não faltará. O Senhor é o nosso pastor e não nos falta. Amém? Glória a Deus. Noemi soube que houve rumores que Deus havia visitado seu povo, provendo pão. Deus está no controle. Mesmo Noemi abandonada em Moabe, Ruth no caminho de volta com ela depois. Veja, uma moabita sendo atraída e conduzida para o refúgio das asas da sombra do Altíssimo. Isto aqui é muito importante falar de acordo com o que está em Ruth 2:12. Ela foi conduzida por Deus para estar refugiada debaixo das asas da sombra do Onipotente. Sabe para quê? Para ser mãe. Ela foi conduzida por Deus para ser mãe. Ruth não estava sem rumo, pelo fato de deixar a sua parentela, deixar sua mãe, deixar sua terra nativa. Ela não estava sem rumo. Foi como Abraão recebeu de Deus o chamado para sair da sua terra e ir para uma terra. Amém? Assim como Ruth, foi Abraão, saiu da sua terra e foi para a terra aonde Deus prometeu. Assim Ruth fez uma troca segura, trocando seu abrigo nativo da região de Moabe pelo esconderijo do Altíssimo, região de Belém. Ela deixou seu velho rancho pela cobertura das asas do Altíssimo. É só ler Salmo 91, que é exatamente condiz com o que nós estamos falando a respeito de Ruth. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, Ruth, capítulo 2, versículo 12, fala da palavra profética de retribuição. Veja que o Senhor retribua todos os teus feitos. O Senhor te dê a bênção. O Senhor te abençoe. Então, com farta fartura, com farta recompensa, tudo isso por Ruth. Por quê? Porque Ruth soube escolher a melhor parte, como
também Maria escolheu a melhor parte. Soube escolher a melhor parte, e isto é um verdadeiro dom de Deus, quando nós sabemos escolher a melhor parte. Deus abre os ouvidos para ouvirmos aqueles rumores que nos chamam de volta, que nos interessa, para que nós possamos voltar. Ruth, capítulo 1, versículo 7. Saíram, pois, ela e as suas 2 noras da terra de onde habitavam e empreenderam o caminho de volta à terra de Judá. Então, voltar é um dom. Voltar a Belém é dom de Deus. Noemi volta a Belém com Ruth. Veja que até Orfa começou a voltar, porque estava no caminho. Lembra que Orfa saiu de Moabe, foi no caminho junto, e a prova foi no caminho. Assim também os crentes são provados no caminho. Eles saem do mundo e vão para a igreja. E mesmo dentro da igreja, há uma provação para que eles voltem e retornem para o mundo. Para que os verdadeiros e sinceros continuem na sua fidelidade, como Ruth continuou. Então, o caminho de volta é uma revelação de Deus. O pai está à espera do filho que saiu de casa. Muitos começam o caminho da redenção, mas não conseguem percorrer completamente. Muitos não chegam no final da trajetória. Muitos tropeçam e ficam no meio da caminhada. Orfa desejou voltar para a terra da sua mãe, dos seus deuses. Isso é um tipo de muitas vidas que começam e jamais terminam a sua carreira. Por causa dos deuses, por causa do mundo, por causa dos prazeres. Orfa desejou voltar à casa da sua mãe. Ela foi atraída, como também foi atraída a mulher de Ló. Ela olhou para trás. Assim como a mulher de Ló olhou para trás, Orfa também regressou, olhou para trás. Ela recusou a grande oportunidade da sua vida, pois Deus ainda estava esperando por uma decisão sincera de caminhar até Belém, em meio a provas. Ruth, capítulo 1, versículo 7. Eram 3 mulheres, viúvas. Veja, no caminho de volta para a terra de Judá. No verso 8 diz, pela primeira vez, Noemi diz, ide e voltai, a primeira prova. No versículo 11, do capítulo 1, segunda prova, regressai, filha minha, veja a segunda vez. A terceira vez está no versículo 12, ide, regressai, filhas minha, pela terceira vez. E Orfa desistiu. Foram 3 as oportunidades. E depois que uma volta, veja Ruth, capítulo 1, versículo 15. Eis que a tua cunhada, a Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Vai tu também com ela. Então, mais uma vez para Ruth, depois da terceira vez. E agora sozinha, sendo provada. Interessante. Ruth 1, verso 18. Vendo Noemi que Ruth estava firmemente decidida, a nossa vida é feita de decisão. Tudo que a gente faz nessa vida é decisão. O sapato que a gente calça, a roupa que a gente veste, a mulher que a gente casa, veja que tudo é uma decisão. Então, quando Noemi viu que Ruth estava firmemente decidida a segui-la, deixou de insistir com ela. Os verdadeiros são provados e aprovados. Na caminhada sempre há provas. E esta é a grande oportunidade que Deus dá para quem é fiel, ser fiel até o fim. A salvação só é verdadeira quando há uma prova. O oba-oba, nada em troca. A verdadeira salvação, ela é uma decisão pessoal. A grande oportunidade da nossa redenção é uma decisão firme. João 6,67. Jesus perguntou no discurso duro aos 12, vós também quereis e desejais ir embora? Não foi isso que Noemi disse para Ruth?
E também disse para a órfã, volte por 3 vezes as 2 e depois somente por uma vez a Ruth. Então, Jesus também falou para os seus discípulos e para os 12, não quereis ir com eles também? Então o Senhor nos prova. Então a fé, ela é provada. A casa de suas mães é uma figura da antiga vida. Entendeu aí? É uma figura do mundo. Porque elas não tinham pai. E assim, a única coisa que Deus pode nos oferecer é a sua grande misericórdia. É o seu grande amor. É a sua grande graça. Também o Senhor quer nos oferecer muito mais em Belém. Veja que a misericórdia estava em Moabe, mas a graça reside em Belém. Ruth 1, versículo 10. E elas disseram, não, antes iremos contigo ao teu povo. As 2 disseram. As 2 decidiram. Mas uma estava firme e convicta. É muito fácil decidir pelos outros. Quando vem um convite, um diz, eu creio em Deus, eu aceito a Jesus Cristo. O outro vai pelo outro. O outro aceita pelo outro. O outro é como Maria vai com as outras. E isso não é uma fidelidade. Isto não é uma firmeza. Quando vem a prova, ele desiste. Ela desiste. Porque não houve uma decisão pessoal e fiel no coração. Ok? As mulheres vivem mais. Veja, morreu 3 homens. Morreu o pai e 2 filhos. Ficou 3 mulheres. Elas vivem mais. Ela tem mais vigor. As 2 estavam dispostas a voltar. Todas as 2 estavam dispostas a voltar com Ruth, melhor, com Noemi. Vamos voltar? Vamos voltar. Mas uma estava voltando por causa da outra. Na hora da prova, a gente sabe quem é que está realmente do nosso lado. Esta é que é a realidade. Todas as 2 choravam, se lamentavam, abraçavam e se beijavam. Mas uma era verdadeira. A outra não resistiu à prova. Isso é triste. Porque muitos estão no caminho. Muitos são crentes. Muitos servem a Deus. Mas o mundo atrai. E a prova da fé, se não perseverar até o fim, não pode se salvar. Tinha desejo em prosseguir, não basta. Choravam, não basta. Lamentavam, não basta. Só basta uma decisão firme. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A herança é uma grande bênção, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Noemi não tem nada, mas eu creio no Deus que tem tudo. O Deus de Noemi tem tudo. O Deus de Noemi é meu pai. O Deus de Noemi tem um povo. O Deus de Noemi salva. Então, eu tenho também o direito de remissão, porque eu serei também povo de Deus. E isto era muito importante para Ruth. O teu povo é o meu povo. E este era o grande poder da redenção. Requerer uma decisão correta. Decida, mas decida corretamente. Decida, mas decida voluntariamente. Não por causa de outro, ou porque alguém lhe dá alguma coisa em troca. Somente uma delas iria conhecer a verdadeira decisão correta, porque ela pensava diferente, porque ela pensava no futuro, enquanto Orfa pensava no dia a dia, cuidar da sogra, não ter nada para sobreviver e morrer. Mas Ruth estava decidida, mesmo na morte, eu vou ser, eu vou seguir, eu vou estar. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Está decidido. Ruth capítulo 1, versículo 14. Chegou a hora da decisão. Uma chorava
pela dura decisão de abandonar sua casa em Moabe. Não é fácil deixar sua casa. Orfa, a sua fé foi abalada. E ela desistiu da fé. E esta é uma característica de pessoa que volta ao mundo por causa do abandono da fé. Esta é uma prova de que alguém abandonou a fé. Deus não salva ninguém sem provar. Há uma prova na fé. Veja que Deus é soberano. E quando Ele coloca a salvação, Ele coloca sim, para as pessoas receberem de bom grado o seu coração. E a gente percebe que uns recebem e outros não. Esta é a prova da nossa fé. Orfa deixou Noemi um parente, a sogra, no caminho, na estrada. Ela preferiu voltar aos seus deuses e dos seus pais. Deus tem culpa? Deus queria salvar a Orfa, como salvou Ruth. Deus tinha plano para Orfa, como tinha para Ruth. Tinha o Boaz e tinha o fulano. Na história, lá no final do capítulo 4. Então vocês observam, no capítulo 3, no capítulo 4, aparece o fulano. Então Deus tinha um propósito para Orfa e para Ruth. Mas ela, a Orfa, perdeu a grande oportunidade de ter uma família eterna. Orfa preferiu voltar, como faz a maioria dos crentes. Quantas pessoas não voltaram? Quantas pessoas não estão desviadas? Quantas pessoas deixaram de seguir Jesus? Veja João capítulo 6. Os discípulos deixaram Jesus. E Jesus perguntou para os 12, vocês não querem ir juntamente com eles? A salvação é uma oportunidade para todos. Mas todos são provados para poder ser aprovados. Então, muitos são influenciados pela decisão de outra pessoa. Ah, fulano é crente, eu vou ser também. Meu pai é crente, eu sou crente também. Não é assim. Ninguém vai para o céu porque o outro é crente, ou porque o outro está indo. Não, ninguém vai para o céu segurando em ninguém. Só Jesus salva. Atos 4:12, nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há ser dado aos homens pela qual devemos ser salvos. As pessoas querem acertar, mas não têm decisão própria. Mas não são verdadeiros. Ruth capítulo 1, versículo 19. E as duas foram pelo mesmo caminho até Belém. Elas voltaram da terra de Moabe no começo da colheita da cevada. Veja Ruth 1, verso 22. O Senhor as trouxe de mãos vazias no início da colheita e com as mãos novas de Ruth, vejam, novas mãos para cegar, disposta a colher pela noite. Aí nós vamos ver disposição de Ruth na grande colheita que estava à sua frente. Ruth vai experimentar a graça num país onde tem a lei. Amém? É um país que tem lei, mas Ruth tem a graça. E a graça superabunda a lei. A lei está predominante em Belém. Ela conhece a lei da cega e ela sabe buscar na graça. Glória a Deus. Ruth tinha um potencial, decidida, trabalhadora, obediente, tinha uma visão do futuro. Sua sogra tinha como filha, e sempre dizia assim, e a chamava de minha filha. Ruth inspirava confiança, ela conhecia a lei da cega, sabia que os segadores deviam deixar, veja, restos da colheita para os pobres, estrangeiros e viúva. Ruth era pobre, estrangeira e viúva, e Ruth sabia que ela estava no caminho certo. Ruth seria um dos trabalhadores, ou uma das trabalhadoras da última hora, que sairia para colher as últimas espigas. Pessoas como Ruth jamais passam necessidades. Ruth capítulo 2, verso 2. Ela é moabita. Ela disse a Noemi, permita que eu vá ao campo
e colherei espigas atrás daquele que me favorecer. A palavra favorecer, favorecer, é favor, é graça, é misericórdia. Amém? Deus, ele tem o seu favor a nosso respeito. E a sua sogra disse: vai, minha filha. Na graça é assim. Nós temos que ir. Este é o desejo de aprender a palavra de Deus. É estar na graça e no conhecimento da verdade. Crescer na graça e no conhecimento da verdade. Aqui nós não podemos falar somente a verdade. Precisamos falar também da graça. Jesus veio em graça e em verdade. Não adianta vir trazer somente verdade sem graça. Porque a graça precisa de estar na verdade. Jesus veio em graça e veio em verdade. As pessoas querem falar somente a verdade, mas não tem graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos estudar uma segunda parte desta aula no nosso WhatsApp. Então, você está sendo convidado para estudar essa segunda parte aqui no WhatsApp. 85 é o DDD, 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 DDD 991 28 12 60. A continuação será aqui no WhatsApp. Entre em comunicação conosco, nós vamos enviar um link da aula para você. Vamos estudar com profundidade a continuação e vamos falar ainda dos tópicos a seguir. Ok? Nós estamos na terceira aula, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Veja os nossos tópicos: a proposta de Noemi, convicção amorosa de Ruth e finalizando a convicção da mulher, dizendo: o teu Deus é o meu Deus. Isso é importante estudar dentro do assunto em que muitos hoje dizem será no futuro, enquanto Ruth disse no presente: Deus é o meu Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Gostou do vídeo? Aperte no like, escreva um comentário, comunique a sua família para assistir também. É uma verdadeira teologia graciosa da parte de Deus à família. Amém.